O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós rezamos a festa de São Matias Apóstolo. Muito importante rezar esse apóstolo porque a igreja ela não fica estagnada, não fica parada. A igreja ela é uma ação contínua, um caminho de conversão e de vida. Veja que interessante a preocupação da comunidade. Depois que houve toda aquela realidade de ação acontecida com Judas, parece que a igreja ficou meia desconexa, meia traumatizada com toda a situação. A morte e também a ressurreição de nosso Senhor provoca na comunidade um choque, e a comunidade precisa se restabelecer. Na vida, isso acontece com cada um de nós. Quando recebemos alguma notícia que é forte em nossa história, quando recebemos uma realidade como agora estamos vivendo, a pandemia, e não só a pandemia, mas também as outras doenças que é comum de um país tropical, a gente fica assustado. Parece que nos falta um chão, mas nós temos que ter fé, temos que acreditar, temos que sonhar junto, não sonhar de forma individual. Às vezes na vida as pessoas pensam numa realidade que está vivendo uma ação comum, mas ficam vivendo e sonhando a sua ação individual, o que é bom para mim, e assim basta. Não, nós não podemos viver naquilo que é bom para mim. Agora não é o momento é viver o que é bom para todos, né? E eu faço parte do todo. Assim aconteceu naquele povo do antigo Israel, os nossos primeiros irmãos na fé, os nossos apóstolos. Faltava um integrante no grupo dos 12. Quem era? Judas. Judas é aquele que não quis seguir o caminho da comunidade, mas quis seguir o seu próprio ideal, o seu caminho, e se perdeu. Judas se perde na ação, se deixa levar pelos seus valores. E nem por isso, o próprio Senhor deixa de cumprir a sua missão. Jesus se entrega e salva a humanidade. Porém, Judas é aquele que quis escolher uma outra estrada. A comunidade caminhando, sentindo a necessidade do colégio apostólico, sentindo a necessidade de ser as 12 tribos de Israel, a representação forte da igreja que agora vive um novo ideal, uma nova história, o caminho que é Jesus, a meta que é o Pai, pela ação do Espírito Santo que fazem, sente a necessidade e chamam os discípulos.
E entre eles, a comunidade elevam 2. José, que é Barsabas, e Matias. Os 2 chamados, Barsabas significa o justo, e Matias, o conhecedor. Tanto um como o outro tem um radical do nome. Matias traz o radical do nome hebraico. José traz o radical, né, de um nome grego. Então, se começando a olhar para as duas realidades, a gente começa a observar que a comunidade cai num perigo da divergência, de querer não viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, mas as nossas vontades. Então, a gente pode causar dentro da comunidade divergências. E Pedro, sabiamente, como aquele que caminha, que segura a igreja, o que faz? Vamos colocar diante do Espírito Santo. Aí eles lançam a sorte, né? Rezam. Importante é a oração. A comunidade não pode ficar sem rezar, né? E a gente tem que rezar sempre. Hoje o Papa pede, né? Ele pede, ainda dá tempo, se você não fez, dá tempo. Nós temos que rezar com todos os irmãos e irmãs de todas as confissões religiosas, buscar a unidade da fé, da oração e rezar pela cura, pelo fim da pandemia. Olha que ação importante. Pede ao Espírito Santo e o Espírito Santo nos concede o direcionamento, a linha mestra, a linha certa. E os apóstolos pediram, e a sorte caiu sobre Matias. Matias é escolhido para ser apóstolo. Não quer dizer que José fica de lado, ele continua servindo. Na igreja ela é linda por causa disso. Deus, ele vai capacitando um ao outro e colocando cada um numa esfera, não para ser melhor que o outro ou para estar num posto naquele. Quem almeja posto, cai, se perde no caminho, não consegue administrar. Dentro de uma dimensão pastoral é assim que funciona. Por isso que toda ação pastoral na igreja, ela é dada por uma ação do Espírito Santo, não por uma escolha pessoal, por um desejo pessoal de querer somente servir, mas numa ação do Espírito. A gente tem que estar aberto ao Espírito Santo. E Matias, aberto ao Espírito Santo, ajuda a conduzir a igreja de nosso Senhor. E uma das ações importantes que ali a gente escuta na palavra de Deus, que Matias vai vivenciar de uma maneira muito intensa, é essa alegria que vem do Senhor. O Senhor, ele fala que essa alegria é chamada de amor. Então, se não tem amor em meio, não tem Deus. Se eu não coloco o amor em meio, não tem a ação de Deus. E quando a gente não coloca o amor, a gente trabalha o egocentrismo. É o eu na frente. Como Deus, ele nos ensina tantas coisas, né? E até mesmo para viver esse momento que nós estamos rezando, né, esse momento de dor, de desolação. Quando a gente fala, quando a gente escuta os profissionais de saúde dizendo, fique em casa. A gente fala assim, não, estou cansado, não quero mais ficar em casa, não quero mais usar álcool gel, não quero mais usar máscara. Você não está amando. Você não está vivendo a alegria de Deus em meio. Você está vivendo somente o seu cansaço, o seu amor próprio. Eu quero o que é bom para mim, né? Não, a gente tem que viver o amor em meio. E quando tem amor, tem alegria. Onde tem o amor, tem felicidade. Onde o amor não se faz presente, tem discórdia, tem intriga, tem rivalidade, tem discussões, né? E hoje o Senhor nos ensina a viver a alegria desse amor, como viveram os nossos irmãos, os apóstolos. Não olharam para os seus interesses. Pensou, gente, entre parênteses, se cada um dos 11 ficasse, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, se você gostar desse e votar nesse, você vai ser feliz, a gente vai conseguir colocar você num lugarzinho bom lá na igreja. Nossa, não seria igreja, seria uma baderna, né? Mas eles deixaram a sua vontade de lado e colocaram o Espírito Santo, e deixaram o Espírito Santo agir e amaram essa decisão do Espírito. Assim também somos todos nós. Se a gente deixar o Espírito Santo agir, nós seremos amor um para com os outros. Nós vamos fazer frutificar a ação do amor. O fruto da alegria de Deus é o amor.
E olha que a comunidade esperou nascer o amor. Não, depois da morte de Judas, não escolheu logo Matias. Houve um período de discernimento. É como uma planta. Quando você planta uma planta que vai dar frutos, uma espécie frutífera. Qual é a alegria de se plantar uma espécie frutífera? É o fruto. Você aguarda dia e noite, cultiva, ama a terra, dialoga até mesmo com a plantinha, né? Dá carinho. Quantas pessoas eu vejo, e aprendi isso com meu avô, porque faço isso também. Às vezes as pessoas falam, padre, por que você planta, dá fruto? Porque você conversa, você ama aquela realidade, você tem que dar carinho, você tem que se fazer cuidar, amar. Na igreja a mesma coisa. Qual é o fruto da igreja? É alegria em Eucaristia, é viver, é preparar, é sonhar junto. Se você não faz isso, apenas é um funcionário, né? Deixa de ser pastoral, basta ser somente trabalho. E o Senhor nos convida a viver essa pastoral, a ir além, como fizeram os apóstolos. Foram além das suas funções, deixaram Deus agir. Que a gente possa viver esse amor de uma maneira intensa, de uma maneira colegiada. Eu, você, nós, amando, deixando o Espírito Santo agir. Quantas coisas podem fazer acontecer na Igreja de Deus. Que Deus nos abençoe, em que São Matias possa nos ensinar sempre. Ele que soube ser amor de Deus e se colocou a serviço, que a gente também possa se colocar a serviço um dos outros, para o bem da humanidade, um dos outros para o bem de toda a nossa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.